Filosofia pela Faculdade de Letras de Lisboa, estudou o espólio de José Marinho, é tradutor de ensaio em língua francesa e inglesa e prepara atualmente uma dissertação de doutoramento sobre a recepção filosófica do budismo na Europa do século XIX. Obrigado. Então, muito obrigado a todos pela paciência e pela resistência, e vou tentar abreviar um pouco, como neste papel porventura ingrato, de concluir aquilo que não pode ser de modo nenhum concluído, não é? E se ficarmos com a ideia da pluralidade de pessoa, já vamos daqui com uma ideia acertada e não é preciso muito mais. Então, queria agradecer também ao Duarte pela minha apresentação e já agora fazer aqui uma pequena introdução que tem a ver com o que foi dito. Eu, quando estava a preparar, quando comecei a preparar a minha tese, queria me concentrar absolutamente nos autores do século XIX, europeus e portugueses, porque me parecia, tinha duas balizas mentais na minha mente. Uma delas era o ano 1819, em que é publicada a primeira edição do Mundo como Vontade e Representação, do nosso amigo Schopenhauer, e a outra baliza era o ano 1900, o ano da morte do nosso amigo Nietzsche. Eles entre si também foram mais ou menos amigos, pelo menos numa dada altura, e então parecia-me que fazia algum sentido começar com essa primeira baliza e terminar com esta outra. E no meio fui encontrando múltiplas posições, pensadores, ensaístas, historiadores, ideólogos, sobre o budismo. Posições, o budismo entre muitas aspas, posições essas, obviamente, baseadas nas primeiras traduções que iam sendo feitas no objetivo que eu tinha, que eu perseguia. Não estava tanto à procura de reconstituir o modo como os textos budistas chegaram à Europa e a Portugal, isto é, quem é que foram os primeiros tradutores, quem é que foram os primeiros transmissores daquilo que seja realmente o budismo, a doutrina do Buda. Estava mais preocupado em situar-me ao nível da história das ideias, da história da cultura europeia e portuguesa, e em perceber aquelas ideias-força que foram criadas, os grandes estereótipos, os grandes ideata, para usar um termo mais técnico, as grandes ideias-força que foram criadas, definidoras disso que fosse o budismo neste período. Ora, Fernando Pessoa surge-me, já como um autor já entrado no século XX, mas surge-me de alguma forma como uma conclusão inevitável do meu trabalho, na medida em que ele assimila, encerra, reúne, recicla, transforma todas as posições particulares que encontramos no século XIX sobre o budismo. E não me ocuparei aqui de dizer aquilo que seja realmente o budismo, não é essa a minha tarefa, nem o meu projeto, nem o meu objetivo, nem sequer teria capacidade para o fazer, mas pretendia muito mais mostrar como o Pessoa se apercebeu dessa diversidade de posições à disposição no supermercado, por assim dizer, das concepções ideológicas do seu tempo, e se num primeiro período procura sintetizar, abarcar, integrar, e porventura o seu fascínio pela grande catedral do pensamento, isto é uma citação, que é Hegel e o seu sistema, porventura o seu fascínio por Hegel tem muito a ver com isto, com esta pulsão integrativa, sintética, de superação de todas as posições particulares e de desconfiança em relação a todas as cosificações, todas as cristalizações, todas as posições determinadas que ele ia encontrando e que lhe pareciam sempre insatisfatórias na medida em que eram parcelares e
determinadoras. E esse fascínio pela posição hegeliana é o mesmo que vamos encontrar na sua empatia pela posição vertiginista do seu amigo Raul Leal, que, segundo Pessoa, seria um novo ego, pelo estilo hiperbólico de Pessoa, que o Pessoa às vezes nos habituou, um novo ego português, não é? Na medida em que também ele queria ter em si todas as posições filosóficas possíveis. O mesmo vamos encontrar na adesão, a partir de 1415, à teosofia, não é? E depois, mais tarde, quando ele concebe o seu próprio sistema, o seu sistema sensacionista, ele próprio vai estabelecer a equivalência entre sensacionismo e teosofia, na medida em que seriam duas posições que pretendiam não ser uma posição. Isto é, seriam uma atitude, mais do que uma posição filosófica determinada, seriam atitudes espirituais compreensivas. Atitudes de equanimidade, de equidistância em relação às posições em presença. Seriam como que atitudes que aceitavam a igualdade última de todas as posições, mesmo as contraditórias. Especialmente se elas forem contraditórias. Bom, então, assim, em traços gerais, se encontramos, mas no geral, os autores do século XIX, uma identificação do budismo como uma forma de nihilismo. Isto é pacífico. Cousin, Victor Cousin, grande pensador, ensaísta, filósofo francês, conhecidíssimo na altura, hoje caiu um bocado no esquecimento, pouco estudado, com exceção dos historiadores da filosofia, que ainda lhe pegam, porque foi um autor altamente influente no seu tempo e tem esta expressão de definição do budismo como um culto do nada. Não é? E, mais ou menos, pela mesma altura, o Renan, também altamente influente, historiador do cristianismo, ensaísta, historiador das religiões, do ponto de vista laicizante, vai-nos dizer se é possível a imaginação humana delirar tanto que conceba uma religião sem Deus, que conceba um pregador da aniquilação, do suicídio. Bom, isto, por mais delirante que pareça, mas isto existiu e é uma das religiões mais numerosas do mundo, chama-se budismo. Pronto, então, estas posições que hoje nos parecem elas próprias delirantes, existiram e fizeram o seu tempo. O próprio Schopenhauer, que eu já me referi e que tão influente foi, a posição que ele tem sobre o budismo é mais ou menos esta, mas ele vê isto pela positiva. O budismo teria abolido a noção de uma realidade substancial, fixa, e teria dito que o mundo é vontade e representação. Fora da nossa vontade, fora da nossa capacidade, da nossa função representativa, não há aquilo que se possa dizer real, o ser. Não é? Então, esta multiplicidade de posições, mais ou menos matizadamente nihilistas, vieram entroncar em Pessoa. Claro que depois estas posições vão ter vários desdobramentos. Há, como o Duarte há pouco se referia, também uma fase de psiquiatrização de todos os fenómenos mentais, referiu-se ao gênio e à loucura, mas também assistimos a uma psiquiatrização dos estados espirituais, como encontramos no Manuel Laranjeira, como encontramos no José de Magalhães, como encontramos no Sousa Martins, como encontramos numa série de autores de formação médica e concretamente psiquiátrica, e que se debruçam sobre o fenómeno religioso e concretamente sobre o budismo, com algum interesse aqui para nós, porque estamos nos anos em que o Antero de Quental, que se assumia como um neo-budista, se suicida e que quis repousar, por fim, nesse indiferenciado a que ele chamava Nirvana, e que na sua poesia se confunde bastante com um Deus definido logicamente pela negativa, não é? Um Deus feito de ausência de atributos, onde se poderia, enfim, descansar uma alma inquieta, porque sempre procura quaisquer determinações.
quaisquer atributos, quaisquer limitações onde possa descansar. Mas essas limitações, justamente pelo seu caráter limitado, passo o pleonasmo e a repetição, não oferecem um repouso permanente. Por isso, nos voltam a tirar o tapete e então Anter foi procurar um descanso mais efetivo, da forma que sabemos. É evidente que isto afetou profundamente, abalou profundamente o Fernando Pessoa, e que a posição do Oliveira Martins, organizador, prefaciador dos sonetos do Anter, quando o Oliveira Martins nos diz o Anter é um budista, e quase que explica, e depois isto podemos confrontar o texto do prefácio dos sonetos com o texto que ele escreve no In Memoriam, assim como que outros amigos escrevem no In Memoriam, há como que uma culpabilização do budismo pelo suicídio de Antero. Não é? Como que uma sanção, como se o budismo tivesse oferecido uma sanção filosófica à depressão profunda em que o Antero se encontrava. Ora, se a literatura sobre o chamado romantismo é vasta, e nela encontramos tantas referências ao chamado mal do século, ao spleen, ao tédio, que psiquiatricamente, se quisermos usar essa linguagem, se pode chamar estados mórbidos, estados depressivos. Então, se formos por aí, e encontramos também estes pensadores como José Magalhães, que já me referi, como Manuel Laranjeira, que de alguma forma também identificam o budismo com esta pulsão da mente humana. Tudo isto, como sabemos, vai chegar aos vários autores que convivem em Fernando Pessoa. Logo desde 1907, Pessoa, 19 anos, encontramos nos seus inúmeros projetos, listagens, a expressão de uma expressão em que ele, em inglês, em que ele pretendia, planeava redigir uma obra sobre um herói, e esse herói era o Buda. Nós sabemos o quanto a teoria dos heróis, dos homens representativos, de Carlyle, foi importante para a Pessoa, e é a primeira referência que eu encontrei na obra em prosa de Pessoa à figura do Buda como objeto de um projeto literário. Bom, depois, nos anos teosóficos, já foi aqui referido pelo Duarte como pelo Fabrício, só queria acrescentar algo, porventura ler algumas passagens, além de se ver como há um primeiro entusiasmo perante a teosofia, justamente pelo seu caráter sincrético, especialmente pela teosofia blavatskiana, a primeira proposta, assim como pelo budismo esotérico, chamado budismo esotérico, o livro do Cornel Olcott, que não encontrei nenhuma citação crítica, negativa a ela, só umas passagens que são quase meras citações. Depois, a seguir, a Pessoa vai-se distanciando disso. Há um grande autor do esotérico, pela importância e influência que teve, que foi o René Guénon, que justamente publica em 22 uma obra sobre o teosofismo, essa pseudo-religião, história de uma pseudo-religião, em que faz uma crítica demolidora da teosofia. Não encontrei nenhuma pista que me indicasse que o Pessoa tivesse lido esse livro, mas as ideias estavam no ar, e é um pouco nessa perspectiva de história das ideias, de história das mentalidades, que eu aqui me estou a situar, e mostrando como a crítica tradicionalista, que por uma pureza doutrinária que Guénon faz à teosofia como sendo um sistema europeu, decadente, humanitário, tem muito a ver com aquilo que também vamos ver em alguma Pessoa surgir quando ele se começa a distanciar da teosofia. Mesmo a crítica à teosofia não é uma crítica unívoca. Temos sempre em Pessoa estes três níveis, isto seria, em termos metodológicos, o cerne
daquilo que eu pretendia dizer e aquilo que levamos para casa para depois, se isto nos puder ajudar a ler a pessoa, porque o que estamos aqui a fazer, não é? A passar mais conteúdos, mais informação, para ficarmos ainda mais baralhados, mas porventura a colhermos chaves para enfrentarmos esta galáxia, este abismo sem fundo, de uma forma mais operativa. Bom, então eu dizia, temos sempre três modulações. Não é? A diferença de géneros literários que a pessoa cultiva, no próprio dia, em cada dia da sua vida, a fase da sua vida em que ele está, o momento da sua vida em que ele está, e quando digo momento, pode ser de uma década que passou ou um dia que passou, e o heterónimo, isto é, o ponto de vista organizativo e organizado, a partir do qual ele se situa. Então, cada texto deve merecer de nós esta tripla cautela, esta tripla pergunta. A partir de que género é que está aqui dito, porque não podemos fazer batota, não podemos retirar uma citação dos múltiplos cadernos que ele tem, que enche de citações, porventura sem indicar de que livro é que está a tirá-lo, mas nós próprios fazemos isso. As pessoas que leem tiram apontamentos, não estão a pensar que um dia o seu espólio vai ser considerado tesouro nacional e que cada palavra vai valer mais do que uma grama de ouro, não é? E então não podemos pôr no mesmo plano um apontamento de leitura que ele tirou com um texto em que ele se refere ao Nirvana do carteiro, que eu pus para fazer um pouco de marketing aqui à palestra como título desta comunicação, e que até é um texto do livro do Desassossego, que é um momento de uma maior tranquilidade. Isto tranquiliza-me como o Nirvana do carteiro aqui da Rua dos Douradores. E então temos este segundo grau de complicação, não é? de um texto em que se usa um símbolo ou uma imagem de aparente origem budista, mas não se está a fazer uma conceptualização, não se está propriamente a argumentar filosoficamente. E um terceiro registro, o registro heteronímico, não é? Só para dar aqui uma chega, o Reis, Ricardo Reis, nos textos em prosa do Reis, quando se pronuncia sobre o budismo, considera-o filosoficamente como uma forma de subjetivismo. O António Mora, e há aqui uma discussão forte sobre a relação entre o Mora e o Reis, porque porventura o Mora é um desdobramento do Reis, mas isto é uma discussão complexa, como se o Mora fosse um heterónimo do Reis, até a um determinado ponto em que a teoria do destino do Reis, que provoca uma indiferença tal que é ela própria decadente. Então, o Reis, ao denunciar a decadência, suscita uma atitude de indiferença, e o Mora depois surge, desdobra, sai dentro dele e diz assim: mas a indiferença em relação a este tempo decadente em que estamos é ela própria decadente. E então surge, nasce o António Mora. Mas dizia eu que o António Mora, nos seus textos filosóficos, vai considerar o budismo, do ponto de vista filosófico, como uma forma de objetivismo, valorizando isso. Como aproximando, e que outro exemplo de objetivismo filosófico é que o Mora nos dá? A filosofia subjacente à obra poética do mestre Alberto Queiro. Bom, então isto é grave. Então, ter assim duas posições filosoficamente opostas sobre o livro. Então acho que há aqui uma sistematicidade aberta, uma tentativa de nos mostrar poliedricamente, caleidoscopicamente, todas as posições possíveis, não é? Todas as perspectivas em relação a um objeto, que neste caso se chama budismo, mas podia-se chamar realidade. Bom, tinha uma série de... Bom, sim, tinha... Pronto. Então, ficando na fase teosófica, queria mostrar também como pessoa, nos vários textos que vai escrevendo, a maior parte não assinados, ele nos diz que a teosofia, nos textos mais tardios ele diz, a teosofia pelo menos soube acordar os restos que ainda aí havia da velha gnose.
Eu vou ler a passagem, estava à procura. A moderna revivescência dos sistemas ocultistas, notável sobretudo pela importação, nos países de língua inglesa, do chamado budismo esotérico, atroz amálgama de superstições selvagens, humanitarismo decadente e gnosticismo atrapalhado, trouxe outra vez à superfície o que pela Europa havia de restos da tradição oculta da gnose. Bom, tem um texto violentíssimo, o chamado budismo esotérico, que é o sinónimo de teosofia, segundo esta corrente. Isso é um texto que foi editado ali pelo Pedro, a quem somos todos devedores. Depois, noutro momento, há esta passagem, já também bastante violenta, mas um pouco diferente daquilo que foi dito. O Rosicruciano é uma espécie de ocultista, um homem que a nossa mente pode compreender, mas ela não pode compreender um neo-budista. A detestável rede de prestidigitação indiana chamada teosofia, tirada baixamente e longe da grandiosa, ainda que obscura, beleza do Buda do Oriente, pela sua mistura com movimentos ocidentais, e um homem como o Sr. Leadbeater, um autor da teosofia, que tem em casa chaves para todos os mistérios, esqueceu-se de pôr no molho a chave da gramática inglesa. A pessoa, muitas vezes, para fazer pouco de alguma vez, o witness, né? Aquela witty do pessoa, para contra-argumentar com alguns autores, põe em causa o seu conhecimento da gramática, usa comentários menos felizes sobre a sintaxe. Às vezes até faz isto sobre autores que aprecia bastante, como nós sabemos. Bom, mas pronto, para mostrar aqui duas posições sobre a teosofia bastante fortes. Por outro lado, noutros momentos, ele vai dizer que a teosofia soube relembrar a importância dos caminhos de ascese centrados no aprofundamento do eu. E até faz aqui uma confusão entre budismo e hinduísmo, citando uma passagem do Bhagavad Gita, em que Krishna diz: torna-te tu próprio o caminho. E ele diz: esta é a essência do caminho indiano para o qual a teosofia nos chamou a atenção. Como vemos, uma passagem que nos mostra pela positiva o valor que a teosofia teve, e as outras duas que citei antes, altamente demolidoras. No sensacionismo, trata-se de algo mais complexo. O Fabrício já mostrou um dos aspectos do sensacionismo, aquele que se relaciona que se articula com uma tomada de posição sobre o elemento arábico-islâmico. Encontramos também no sensacionismo, sensacionismo é em dado momento, por António Mora, considerado como um elemento, articula-se de perto com o programa de reconstrução neopagã. Né? E nesse sentido, e à maneira de Nietzsche, o budismo pode ser valorizado por se focar por estar mais preocupado com o sofrimento do que com o pecado, que é algo que Nietzsche valoriza. Isto é quase como uma passagem literal do Nietzsche, e que depois reaparece no Mora. É uma valorização do budismo por este lado, por assim dizer, nietzscheano. Mas, por outro lado, e tal como Nietzsche fazia, o budismo é igualmente doentio e mórbido. E, atenção aos termos, já usei estes termos há bocado, quando me referia aos alienistas, aos psiquiatras. E vou ler uma passagem do António Mora. A religião pagã encontra-se em harmonia com os três pontos naturais em que a humanidade toca: com a essência experimental da natureza humana, com a própria essência da natureza humana e com a própria essência da natureza humana em marcha, isto é, em marcha social, na civilização. Nas outras religiões conhecidas, há sempre um afastamento desta linha natural, desde o afastamento máximo do budismo até ao menor, posto também grave, do cristianismo. O budismo, e antes dele a religião da Índia, representa o mais puro tipo de afastamento dos ideais naturalmente humanos que o colecionador de doenças possa desejar encontrar. Partindo, claro, ao obscuramento do princípio desumano de que a vida é uma ilusão,
o budista ou o brahmanista, é igual aqui, visa no seu culto religioso transcender essa mísera humanidade. É uma passagem do programa de reconstrução neopagã. Programa de reconstrução pagã, por assim. Depois, vamos mais à frente. Há uma outra passagem que é bastante interessante, que é bastante longa, em que o António Mora se... graça que já conhecia, e é o desconcerto que já costumamos ou devemos atribuir à pessoa, em que ele, para criticar o cristianismo, se serve de uma lenda budista. Ele diz, apesar de ser uma lenda budista, serve-me aqui o meu objetivo de criticar o caráter doentio do cristianismo. Então é aquela lenda em que o Buda estava a passear e teria encontrado um cão que estaria a morrer, cheio de feridas, e nas feridas pululariam uma série de vermes. O Buda, cheio de compaixão, limpou as feridas do animal e depois salvou o cão. E depois, tendo também compaixão dos vermes que se estavam a alimentar da carne do cão e que também precisavam de se alimentar, cortou um pedaço da sua própria carne para oferecer aos vermes. O António Mora pega nesta lenda budista para criticar aquilo que haja de doentio no pensamento religioso cristão ou budista. Isto é, uma inversão daquilo que ele chama a hierarquia natural, os valores naturais. Uma linguagem bastante próxima da de Nietzsche. E dizendo que o sentimentalismo, o humanitarismo, piedade pelo inferior, caracterizaria formas religiosas, culturais, civilizacionais destinadas à decadência e à passividade do ser humano. Ora, não vou fixar-me nesta posição, porque é uma posição definitiva, porque conseguimos encontrar noutros pontos da obra pessoana posições opostas, não é isso que eu aqui quero dizer. Queria fazer um exercício de intertextualidade, porque há um passo em que a pessoa, para criticar os poetas, quando ele já se tinha afastado da colaboração na revista Águia e da Renascença Portuguesa, ele qualifica os saudosistas como um disfarce humanitário ou budista da cultura portuguesa. Então ele diz, a escola metafísica agrupada no Porto, em torno dos saudosistas, com o seu como é que ele diz? A sua máscara, tem uma máscara budista que a impede de conhecer a verdadeira natureza da cultura portuguesa. Como sabemos, os saudosistas, os homens da Renascença Portuguesa, procuraram descrever em milhares de páginas isso que fosse, isso que seria a essência da cultura portuguesa. E então a pessoa critica-os onde lhes era mais caro, dizendo eles são budistas. É difícil perceber este ponto. No entanto, há alguns dados que podemos utilizar para os compreender. Por um lado, a questão do franciscanismo. Os homens da Renascença Portuguesa têm uma grande admiração pela figura de São Francisco, que é conhecido pelo seu amor pelos animais. Por outro lado, em 1907, que é o ano que eu até já citei, sendo o ano em que a pessoa começa porventura, a escrever, a ler sobre questões budistas, é o ano em que sai um livro importantíssimo, As Sombras, do Teixeira de Pascoais, em que existe um poema chamado A Sombra do Buda, outra das sombras que lá está é a Sombra de São Francisco, e a Sombra do Buda é justamente a descrição daquela jataka que eu já me referi, em que se descreve a história do encontro do Buda com o cão que está a ser comido pelos vermes. Então, parece-me que, mais do que estar a atingir o budismo, além de estar a atingir o budismo, há aqui também um alvo referencial que é, já neste momento, o Teixeira de Pascoais. Pronto. Muitas pistas gostaria de dar, mas
já estamos todos muito cansados e mais do que dar conteúdo, eu queria dar estas pistas. Queria desenvolver um pouco a questão do drama Shakyamuni, porque me parece que, apesar dos fragmentos que sobreviveram serem mínimos, seria uma obra de grande ambição, seria um projeto que a própria pessoa, como projeto dramático, a pessoa tem passos da sua obra em que se quer qualificar a si próprio como um dramaturgo. Ele queria ser, em primeiro lugar, um dramaturgo. E, em vez de escrever obras dramáticas, que escreveu poucas, pelo menos completas, escreveu poucas, deixou muitos fragmentos, além do Marinheiro, não estou assim a lembrar assim, mais nenhuma que tenha completado. Em vez de ter feito obras teatrais propriamente ditas, concebeu este teatro em aberto, cheio de personagens com mais ou menos importância, mais ou menos densidade, consistência ontológica, por assim dizer. Bom, então, no Shakyamuni há lá um passo, como que um passo em que a pessoa faz uma reflexão sobre o que queria que aquela obra fosse. Um fragmento que acompanha o texto, onde ele diz assim: Shakyamuni efetuou 3 renúncias. A renúncia à vida terrena, a vida das emoções, a renúncia à vida da personalidade. B, a renúncia à vida nirvânica, a recusa a vestir a veste de Nirmanakaya. E C, a renúncia à vida impessoal, à vida pura e grande, para se tornar humano e interior às coisas do mundo, esgotando através de si todo o mal que no mundo existe. Bom, além disto ser um dos passos mais desapaixonados sobre a tradição budista que conseguimos encontrar, também é dos passos mais informados, onde os conceitos mais técnicos estão cá presentes, onde está presente algo que não é muito habitual, que é a diferença entre a via chamada grande veículo, o qual o Paulo Borges se pronunciou e desenvolveu na sua comunicação, na segunda renúncia, a renúncia à vida nirvânica, e a própria renúncia à vida impessoal, não é? Então, será este um dos passos em que encontramos não só uma assunção mais empática da tradição budista na sua obra, e justamente num fragmento de reflexão teórico sobre aquilo que ele pretendia que o drama Shakyamuni fosse. Aliás, há uma fala em que o Shakyamuni diz: que será de mim se entrar para a paz se o mundo não tem a paz? Que será de mim se entrar para mim com toda a mágoa fora de mim e toda a imperfeição abandonada como um filho? E depois o Shakyamuni é advertido por uma voz que lhe fala: tornado uma negação absoluta, isto aqui parece o Hegel a falar, extinguir-te-ás de todo, ó Bodhisattva. O único nada serás tu. O resto será o grande e puro, limpo e uno universo. A tua morte será a vida de tudo. Se calhar tem que fechar, é como no cinema. Então, foi o Shakyamuni que já se extinguiu. Mas pronto, era mais ou menos aqui que eu queria ficar. Acho que esta situação é boa para terminar. Agora renunciamos à luz e assumimos a treva que há de vir. Obrigado. Pronto, se houver questões, passamos para a questão. Bom, então temos tempo para